Olá, meu nome é José Filho e hoje irei falar com vocês sobre diabetes mellitus. Esta aula tem como colaboração a aluna de pós-graduação Natália Caroline e supervisão do professor Jacques Jorge. Inicialmente, irei falar um pouco sobre a definição de diabetes. O diabetes mellitus é uma desordem comum do metabolismo de carboidratos. É uma doença complexa que apresenta componentes metabólicos e vasculares. Essa doença crônica é caracterizada por hiperglicemia e complicações que incluem doença microvascular renal e ocular e vários tipos de neuropatias clínicas. A manutenção de um bom controle glicêmico pode evitar ou postergar o desenvolvimento das complicações microvasculares do diabetes. O diabetes mellitus é uma doença de grande importância para o dentista, pois é um profissional de saúde capaz de detectar novos casos da doença. A Organização Mundial da Saúde, OMS, chama a atenção para o fato de que a incidência de diabetes aumenta não apenas nos países industrializados, mas também nos que adotaram estilos de vida e hábitos alimentares ocidentalizados. A OMS estima que cerca de 5,1% da população mundial entre 20 e 79 anos sofra da doença, e faz previsões nada otimistas. O número atual de 194 milhões de casos duplicará até 2025. O diabetes pode ser resultante de alguns dos seguintes problemas: um distúrbio genético, destruição prematura das ilhotas devido à inflamação, câncer ou cirurgia, um problema endócrino como hiperpituitarismo ou hipertireoidismo, uma doença iatrogênica que ocorre após a administração de esteroides. Os dois tipos de diabetes genéticos consistem nos diabetes tipo 1 e tipo 2. O componente genético está envolvido na origem de ambos. No entanto, a influência do mecanismo genético no diabetes tipo 2 é muito maior que o diabetes tipo 1. Além de uma influência genética menor encontrada no diabetes tipo 1, fatores ambientais, como infecções virais e reações autoimunes, parecem estar associadas ao seu desenvolvimento. A obesidade representa um fator importante no desenvolvimento do diabetes tipo 2, mas qual é o mecanismo associado ainda não está bem explicado. É o principal fator de desencadeamento do início da doença. Entre 60% e 70% dos indivíduos com diabetes tipo 2 são obesos. Pacientes com sinais e sintomas clínicos de diabetes podem apresentar o diabetes tipo 1 ou tipo 2. Esses indivíduos apresentam elevação na taxa de glicose sanguínea em jejum, resultados anormais no teste de tolerância à glicose e microangiopatia. No diabetes tipo 1, há desenvolvimento rápido de sintomas clínicos. Essa condição, em geral, é diagnosticada em indivíduos com idade inferior a 40 anos. O diabetes tipo 2 geralmente ocorre em indivíduos obesos após os 40 anos de idade. Embora a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 seja capaz de secretar insulina por algum tempo, elas apresentam um número diminuído de receptores de insulina nas células e redução em sua atividade pós-secretora.
Nos pacientes com diabetes mellitus tipo 1, o início dos sintomas é rápido e agudo. Caracteristicamente, a doença é diagnosticada durante a infância e os pacientes necessitam de injeções de insulina exógena para sobreviver. Os sintomas incluem polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso, fraqueza muscular, irritabilidade acentuada, enurese noturna recorrente, sonolência e mal-estar. Como a glicose é a principal fonte de energia para o corpo, e como esta não pode ser absorvida, o corpo começa a utilizar outras fontes de energia, tais como as gorduras e proteínas, resultando na produção de cetonas como um produto secundário daquelas vias de consumo energético. O início dos sintomas do diabetes tipo 2, em geral, é insidioso e os sinais cardinais, como polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso e fraqueza muscular, são menos observados quando comparado com o diabetes tipo 1. Os sintomas comuns incluem discreta perda ou ganho de peso, distúrbios gastrointestinais, náusea, enurese noturna, prurido vulvar, visão turva, diminuição da acuidade visual, parestesia, pele ressecada, perda de sensibilidade, impotência e hipotensão postural. Esta figura mostra os sinais e sintomas gerais dos diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, como polidipsia, polifagia, aletargia, irritabilidade, visão turva, mau hálito, hiperventilação, sintomas gástricos como náusea, vômitos e dor abdominal, e poliúria e glicosúria, todos estes fazendo parte tanto do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2. Muitas complicações do diabetes mellitus estão diretamente relacionadas à microangiopatia causada pela doença. A microangiopatia resulta na oclusão de pequenos vasos sanguíneos, produzindo doença vascular periférica. A consequente diminuição da perfusão tecidual resulta em isquemia que predispõe o paciente à infecção, particularmente a infecções graves como a gangrena. Outro fator importante é o prejuízo dos neutrófilos, quimiotaxia neutrofílica. A oclusão vascular semelhante pode afetar as artérias coronarianas, o que coloca o paciente em risco de infarto do miocárdio, ou das artérias carótidas e seus ramos, fazendo assim com que o paciente fique predisposto a acidente vascular cerebral ou hemorragia cerebral. A insuficiência renal é o resultado do acometimento dos vasos sanguíneos renais. Manifestações orais são geralmente limitadas aos pacientes com diabetes tipo 1. Os problemas incluem a doença periodontal, a cicatrização após a cirurgia pode ficar retardada e chances de infecção ficam aumentadas. O aumento bilateral difuso indolor das glândulas parótidas, chamado de cialoadenose diabética, pode ser verificado em pacientes com as duas formas de diabetes. Além disso, os pacientes parecem ser mais susceptíveis à candidose oral nas suas variadas formas clínicas.
A xerostomia tem sido relatada como queixa em um terço dos pacientes diabéticos. Para indivíduos com mais de 45 anos, o exame deve ser um procedimento de rotina durante um período de 3 anos. Os valores de glicose sanguínea são normalmente mantidos em uma faixa muito estreita, geralmente de 70 a 120 mg por decilitro. O diagnóstico do diabetes é estabelecido por uma elevação notável da glicose sanguínea por qualquer um dos 3 critérios: uma concentração de glicose randômica maior que 200 mg por decilitro, com sinais e sintomas clássicos, uma concentração de glicose no jejum maior que 126 mg por decilitro em mais de uma ocasião, e um teste de tolerância à glicose oral, teste de TTGO anormal, no qual a concentração de glicose é maior que 200 mg por decilitro 2 horas após uma carga de carboidratos padrão. Indivíduos com concentrações de glicose no jejum menores do que 100 mg por decilitro ou menos de 140 mg por decilitro no TTGO são considerados euglicêmicos. No entanto, aqueles cuja concentração da glicose no jejum é maior do que 100 mg por decilitro, mas menor do que 126 mg por decilitro, ou cujos valores de TTGO são maiores que 140 mg por decilitro, porém menores do que 200 mg por decilitro, são considerados portadores de pré-diabetes. O diabetes mellitus não é uma doença curável até o momento. O tratamento deve-se através de metas terapêuticas e deve ser um processo bastante individualizado e, geralmente, deve ser continuado por toda a vida do paciente. As metas terapêuticas para a maior parte dos pacientes incluem manutenção dos níveis sanguíneos da glicose o mais próximo possível do normal, sem episódios repetidos de hipoglicemia, manutenção do peso ideal, controle da hipertensão e desenvolvimento de um plano de tratamento flexível, um plano de tratamento que não interfira na vida do paciente mais do que o necessário. O paciente pode ser tratado por meio de controle alimentar e atividade física, juntamente com a administração de agentes hipoglicemiantes orais e insulina. No diabetes tipo 1, a dieta e a atividade física são muito bem recomendados, porém a injeção de insulina é feita sempre e durante toda a vida do paciente. Um caso para que possa substituir esses tratamentos seria o transplante de pâncreas. Já no diabetes tipo 2, sempre dieta e atividade física vão ser muito bem comentadas e agentes hipoglicemiantes orais devem ser prescritos para esse tipo de pacientes. A insulina e agentes hipoglicemiantes devem ser também indicados nos casos desses pacientes com diabetes tipo 2. E em casos mais avançados e com o passar do tempo, pode ser necessário o uso da insulina administrada subcutânea. Quanto ao tratamento odontológico para esse grupo de pacientes, qualquer paciente cuja a condição permaneça não diagnosticada, mas que apresente sintomas cardinais de diabetes,
como a polidipsia, a poliúria, a polifagia, a perda de peso e fraqueza, já citados até o momento, deve ser encaminhado a um médico para fazer o diagnóstico e tratamento necessário. Os pacientes com achados que podem sugerir diabetes, como já citado, cefaleia, boca seca, irritabilidade, infecções cutâneas recorrentes, a visão turva, parestesia, doença periodontal, múltiplos abscessos ou perda de sensibilidade, neste caso devem ser encaminhados a um médico e realizar exames laboratoriais. Todos os pacientes com diabetes diagnosticada devem ser identificados durante a anamnese, quanto seu tipo de tratamento que o acompanha. O tipo de diabetes, seja ele o tipo 1 ou o tipo 2, deve ser determinado e deve-se observar a presença de complicações. Deve-se sempre perguntar para pacientes que fazem uso de insulina qual a dosagem utilizada e qual a via de administração, questionando sobre o monitoramento da sua glicose e os valores das últimas avaliações. Os sinais vitais servem como guia para o controle e manejo da doença no paciente diabético. Pacientes que apresentam um pulso anormal e um ritmo ou a pressão arterial elevada devem ser tratados com precaução. Um paciente não dependente de insulina e um dependente de insulina, porém que esteja controlado, todos os procedimentos odontológicos podem ser realizados sem precauções adicionais. Este quadro mostra o risco de infecção comparado aos níveis de glicemia. Quando se observa uma glicemia menor de 206 mg por decilitro, o paciente não tem um risco de desenvolver infecção, um risco igual a zero. Nos casos em que a glicemia encontra-se entre 207 e 229 mg por decilitro, o paciente tem um risco de 20% de desenvolver alguma complicação infecciosa. Já nos casos em que a glicemia encontra-se maior que 230 mg por decilitro, o paciente tem um risco de 80% maior de desenvolver uma infecção. Quando o paciente controlado com insulina, deve-se recomendar, se estiver controlado, claro, todos os procedimentos odontológicos. As consultas devem sempre ser agendadas para a parte da manhã, pois geralmente são melhores, e deve-se recomendar que os pacientes tomem a dosagem de insulina usual e façam refeições normais no dia da consulta odontológica. Esta informação deve ser dada toda vez que o paciente retornar para a consulta. Recomendar que o paciente informe ao dentista ou à equipe se houver a ocorrência de algum sintoma de reação insulínica, algum tipo de hipoglicemia durante o atendimento odontológico. E deve-se ficar sempre atento para as fontes de glicose, suco, soda, devem sempre estar disponíveis a ser administradas ao paciente se ocorrerem sintomas de hipoglicemia. Se for necessária uma cirurgia extensa para casos dos pacientes diabéticos, deve sempre consultar o médico do paciente em relação a recomendações dietéticas necessárias durante o período pós-operatório. Antibiótico terapia profilática pode ser recomendada, utilizando amoxicilina 2 gramas via oral 1 hora antes do procedimento cirúrgico, isto para evitar possíveis complicações infecciosas. Se o diabetes não estiver bem controlado, ou seja, se a glicose sanguínea estiver menor do que 70 mg por decilitro ou maior que 200 mg por decilitro,
e qualquer das complicações e pressão arterial maior ou igual que 18 por 11 milímetros de mercúrio, deve-se disponibilizar os cuidados de emergência apropriados, encaminhar para uma avaliação médica, tratamento e modificação do risco. Se estiver sintomático, o encaminhamento deve ser imediato. Porém, se estiver assintomático, o encaminhamento pode ser feito para uma consulta de rotina, para ajuste de dose de medicamentos a ser visto pelo médico do paciente. Para a maioria dos pacientes com diabetes, a utilização de anestésicos locais com epinefrina 1 para 100.000 são bem tolerados. No entanto, a epinefrina apresenta um efeito farmacológico oposto ao da insulina, de modo que a glicose pode aumentar com seu uso. Deve-se utilizar a epinefrina com precaução em pacientes diabéticos hipertensos, que sofreram infarto do miocárdio ou que apresentam arritmias cardíacas. Para finalizar a aula, irei mostrar algumas novidades a respeito dos meios terapêuticos que existem no mercado. Atualmente há novas canetas aplicadoras de insulina. Muitas delas dispensam a agulhada, através de um mecanismo de pressão como o ar comprimido, conseguindo penetrar a epiderme. A aplicação com a agulha cria uma ilha de insulina nos tecidos, mais difícil e mais lenta de ser absorvida, diferente dessa nova caneta, que espalha a insulina. Existe também um novo mecanismo que consiste na instalação de um sensor subcutâneo que monitoriza os níveis plasmáticos da glicose sanguínea e, quando necessário, através de uma bomba acoplada a um cinto, faz a infusão automática da insulina na dosagem adequada. A novidade no tratamento do diabetes mellitus é a insulina inalável, que pode ser utilizada em pacientes que necessitam utilizar grandes quantidades de insulina injetável. O local de aplicação deve ser alterado a cada 48 horas ou 72 horas, evitando-se o risco de infecção. Obrigado pela atenção e até a próxima.